Então, acho que podemos iniciar. Eu sou a Brenda, né, e a Isa vai apresentar comigo, então, sobre avanços e tendências na patologia veterinária forense. Então, a patologia forense, né, foi o tema que a gente abordou esse semestre, que a gente discutiu bastante, e a gente pôde ver que ele é um ramo recente na veterinária, então se tem discutido bem recentemente, né, até que esse tema foi trazido pelos alunos justamente por esse interesse, né, então tem um interesse aumentado dos alunos de veterinária, né, dos médicos veterinários e das pessoas, assim, em relação a essa área da patologia forense. E ela é uma área que ela foi reconhecida pela Associação Brasileira de Medicina Veterinária Legal, que é o conselho que regula ela, né, tipo a questão da patologia forense, né, ela foi reconhecida só em 2017, então bem recente mesmo. E aí justamente a gente vê que é uma área crescente justamente por causa dessa questão do direito animal, que cada vez mais a sociedade tem percebido que o animal é um ser de direito, né? E cada vez mais as pessoas têm essa conscientização, então acabam que trazem para o judiciário, né, questões envolvendo o direito animal. Isso tem cada vez mais crescendo e precisando, então, gerando uma necessidade de médicos veterinários, peritos criminais na área. E a relação também com a violência contra animais, né? Então, também justamente essa questão do direito, vê que há uma crescente nessa violência contra animais e essa conscientização de querer, então, combater essa violência, que também está muito relacionada à violência humana, e que... isso aí. Então, a Associação Brasileira de Medicina Veterinária Legal, ela tem 4 missões, né, que ela coloca no site dela. Que a primeira seria congregar profissionais que atuam na aplicação dos conhecimentos da medicina veterinária. 2, contribuir para a discussão de temas emergentes e que guardam estreita relação com as perícias veterinárias. 3, promover o debate científico sobre a medicina veterinária legal. E 4, realizar o apoio para a formação de cursos, seminários, conferências e estudos em geral. Então, a BMVL, né, é uma associação que ela vai definir o médico veterinário que irá atuar como perito, né, então ela tem essa ação. E aí, a questão da atuação do médico veterinário como perito criminal, ele pode atuar em diversas áreas, né, e a gente traz também a questão do site da associação, para vocês conhecerem depois, entrarem no site da BMVL, que lá fala muito sobre, então, sobre como como ser um perito, né? Existe muito também os peritos da nossa região, então se a gente precisa de algum perito, né, em algum caso judicial, ele tem um banco de dados que trazem os peritos da região, mas ainda é um site em construção, então tem muita coisa legal lá, tem muita informação sobre cursos, congressos na área, mas ainda tem construção, tem algumas abas, então, que vocês vão entrar e ainda não tem nada, assim, mas fica aqui a nossa recomendação para quem tem interesse, né, entrar lá e conhecer um pouco mais da associação que é responsável pela questão da perícia criminal na veterinária, né, que se liga, então, à patologia veterinária forense. Então, em relação à atuação, né, os médicos veterinários, eles podem, então, ser assistentes técnicos veterinários, e essas áreas que vai se relacionar com as áreas da medicina veterinária forense, que tem 2 principais áreas, né, que é a genética veterinária forense e a patologia veterinária forense. E também outra área é a questão de fraudes e produtos de origem animal. Então, também é uma área que se tem muita essa questão judicial e que se tem... precisa muito de perito criminal veterinário nessa área. Então, em relação às áreas das áreas de atuação da patologia veterinária forense, né? O perito criminal, ele pode atuar na área do meio ambiente, então, fazendo análises em relação a crimes ambientais, a crimes com animais selvagens, né, silvestres. Em relação aos alimentos, então, que eu falei em relação às fraudes
alimentares, e também em relação aos maltratos a animais, né? Então, então, em casos de maus tratos, que vai ser judicializado, né? Então, que tem uma investigação por trás, então o perito criminal veterinário ele pode trabalhar. Em relação à clínica, também, principalmente em casos de erro médico veterinário. Em relação à patologia, né? Justamente isso a partir das necrópsias, e a causa de mortes desse animal, que se leva, então, às vezes, a uma investigação por trás. Avaliação de rebanhos, né? Então, em casos não só de maus tratos animais em relação a animais de fazenda, mas também essas questões de herança de fazenda, algumas coisas assim. O perito criminal na avaliação desses rebanhos também é bem, bem importante, assim, né? E é uma situação que acaba trabalhando com muitos... É muito disciplinar, né? Então, vai trabalhar mais veterinário em relação aos rebanhos, os zootecnistas, engenheiro agrônomo em relação às plantações, né? Então, é uma área bem multidisciplinar também, que o médico veterinário também tem seu papel ali. Em relação ao seguro animal, né? Então, animais de alto valor também, que podem ter seja algum dano que esse animal sofreu ou que ele veio a óbito, né? Então, o perito criminal ele também pode atuar nessa área. Na área da saúde pública, né? Então, algum crime em relação ao animal que fere a saúde pública. Em relação ao bem-estar e à proteção animal, que é algum crime, então, que às vezes fere isso, e o perito criminal ele vai ser responsável, então, por investigar e ter os conhecimentos, né, para fazer essa investigação e fazer essa análise e responder à justiça sobre isso. E aí, então, voltando à questão da BMVL, a gente traz, então, que a diretoria, né, é formada pelo presidente Daniel de Araújo Viana, que é professor da Universidade Estadual do Ceará, e a vice-presidente é a Elan Cardoso Paes de Almeida, que é professora da Universidade Federal Fluminense. Estão ouvindo? Então, para quem tem interesse em fazer uma pós-graduação nessa área, a gente trouxe algumas instituições que elas trazem essa especialização, né, na medicina veterinária legal. Eu trouxe aqui três, que é a Unileia, a Antivepa e a Qualitas. E elas têm várias diferenças, tanto na modalidade quanto na duração. Então, eu trouxe aqui como a Unileia são 8 meses e a IAD, a Antivepa são 20 meses e é presencial, e a Qualitas são 18 meses e ela é sem presencial. Fica melhor para encaixar na rotina de cada veterinário, né? E além das pós-graduações, a gente também tem os cursos livres, que é para os médicos veterinários que têm interesse na área e desejam conhecer melhor. Inclusive, nós, estudantes de medicina veterinária, podemos fazer esses cursos para poder adquirir mais conhecimento, mais experiência, principalmente na produção dos laudos periciais. Então, aqui trouxemos duas instituições, que é o Forensic MedVet e o Peritos Veterinários Associados, que eles têm médicos veterinários peritos criminais que realizam esses cursos. Mas, além dessas duas, tem muito mais áreas, muito mais pessoas que realizam, porque é uma área cada vez crescente e que está demandando cada vez mais profissionais. Outro avanço, então, que a medicina veterinária forense ela vem conquistando são os eventos próprios, né? E aqui a gente tem a Quinta Compel, que vai acontecer esse ano, em julho, em Curitiba, e ela vai ocorrer junto com o Congresso de Especialidades Veterinárias da MedVep. Esse congresso ele ocorre desde 2013 e ocorre a cada 2 anos com a coordenação da ABMVL, que é a Associação Brasileira de Medicina Veterinária Legal. E aqui eu trouxe a programação que tem esse ano, só para a cargo de curiosidade, com um pouquinho das palestras e dos palestrantes, que tem várias coisas bem legais, como necrópsias minimamente invasivas, como se tornar um perito veterinário, estruturando o remédio veterinário e morte anestésica e perianestésica. Mas além dos congressos, a gente também tem simpósios. E esse ano também, em julho, vai ter o terceiro simpósio internacional de medicina legal translacional, que é um evento promovido pela Faculdade de Medicina
Porém, todos os cursos eles são bem-vindos, tanto que eu peguei esse folder no site da ABMVL. E ela é da Unesp, Botucatu. E lá tem várias palestras redondas e cursos com vários especialistas renomados. Além disso, tem a literatura na área, né, que ela segue avançando bastante. Na Convel desse ano, que é o congresso, vai ser lançado o livro que está na primeira imagem, que é o Tratado da Medicina Veterinária Legal. São 2 volumes, ele não lançou ainda, ele vai lançar lá. E, e a venda para demais pessoas que não estiverem no congresso vai ocorrer no 1º de agosto. E o livro ele aborda vários temas, como a história da medicina veterinária forense, a atuação do perito, a identificação morfológica dos animais, tanto por espécie, silvestres, domésticos, pelo DNA, alterações cadavéricas, entre outros. E tem esse outro da segunda imagem, que é o Medicina Veterinária Forense, que foi lançado em 2023, bem recente também. Ele conta com autores de diversas áreas, além da veterinária, como biólogos, médicos, bioquímicos e farmacologistas. Dito isso, então, eu trouxe uma entrevista que eu encontrei com o perito oficial médico veterinário do CNBV de São Paulo, que ele diz como se tornar um perito veterinário, que é primeiro necessário prestar um concurso público, por se tratar de uma carreira do Estado. Em seguida, tem que concluir 6 meses no curso de Academia da Polícia. Com isso, com esse curso da polícia, ele consegue se tornar um médico veterinário perito criminal. E com esse título, ele pode atuar em qualquer tipo de crime, independente da sua formação original. Então, ele não fica restrito aos animais. Então, esse veterinário diz que isso é um problema, porque, primeiro, que são poucos veterinários que almejam trabalhar na perícia, talvez por desconhecer a carreira, e aqueles que são peritos muitas vezes optam em atuar em outras áreas. Então, hoje, ele afirma que tem um déficit de médicos veterinários peritos criminais. E ele, mesmo atuando na capital, costuma receber muitos casos de cidades do interior, quando o Ministério Público requisita exames detalhados, porque não tem médico veterinário nessas regiões mais distantes. Então, a gente pode perceber que a medicina forense, ela é cada vez mais crescente, que, de acordo com os profissionais da área, tem uma escassez de médicos veterinários capacitados, principalmente longe das grandes metrópoles. Então, como eu disse, ele está tendo uma escassez, está cada vez mais demandando. Eu trouxe que precisa fazer um concurso, né? Então, eu trouxe um concurso que está aberto agora, que é para perito criminal médico veterinário lá em Pernambuco. Ele vai acontecer em julho desse ano. E a título de curiosidade, eu trouxe que o salário desse edital é R$ 10.622,86. E eu trouxe como curiosidade esse quadro, que é a prova de conhecimentos específicos, né? Tem uma prova geral que é para todas as áreas, tem um conhecimento específico. Eu acho legal ver o que cai, porque é basicamente tudo que a gente aprende na faculdade, desde anatomia, fisiologia, patologia dos animais, até bioquímica, produção, né? Agricultura, civil, até técnicas de necrópsia. E aí, então, por fim, eu trago essa questão da virtópsia, né, que é o futuro, então, da patologia veterinária forense, né, e do exame de necrópsia, assim, que tem se discutindo, principalmente no exterior, assim, essa questão da virtópsia, que seria a junção de virtol e necrópsia, né, e seria virtópsia, que seria, então, o uso de imagens, né, de ferramentas de diagnóstico por imagem na realização de necrópsias não invasivas, né? Então, o artigo que eu trago, assim, né, que é a virtópsia como complemento da necrópsia tradicional na medicina veterinária forense, ele tem essa questão de analisar, então, sobre a virtópsia como um complemento, né? Então, não é uma substituição da necrópsia em si, mas um complemento que ajude a contribuir, né, no diagnóstico para a causa morte daquele animal.
E aí, em relação às ferramentas, né, quais são as técnicas usadas na virtópsis? Então, são ferramentas de diagnóstico por imagem, e uma delas, então, é a radiografia, e na radiografia, o raio-x ele vai ajudar muito a ver, por exemplo, presença de gases anormais, né, nesse animal, assim, no corpo desse animal. Também vai ajudar em relação a fraturas, né? Então já vai conseguir dar uma visualização em fraturas e também projéteis, né? Que possam ter naquele animal, né? Que indique, então, por exemplo, uma lesão por tiro, né? A ultrassonografia, ela também pode ser usada, só que ela é um pouco mais limitada. Ela é usada mais para coleta pericutânea, então ela vai auxiliar bastante nessas coletas, principalmente em relação ao fato de, assim, em pacientes que não se possam fazer a necrópsia justamente por uma questão do tutor, o tutor não quer deixar abrir, ou uma questão religiosa, assim, a ultrassonografia vai ajudar a fazer essa coleta, então, que vai ser bem pouco invasiva, né, e consegue fazer a coleta, então, de alguns órgãos importantes para, posteriormente, análise. A tomografia computadorizada também vai ser muito, muito usado, né, justamente porque ela forma-se para ter uma visão 3D, assim, né, do corpo do animal e vai ajudar também, assim, a ver essa presença de gases, né, vai ajudar bastante com fraturas também. E também a angiotomografia, né, que daí seria a tomografia com contraste, né, que daí também vai ajudar bastante nessa questão de lesões abertas, assim, como hemorragia, então já consegue ter uma visão maior disso, né, sem necessidade de abrir. E também quando a gente faz a necrópsia, a gente acaba perdendo muita informação também, né? Porque, por exemplo, a questão dos gases, né? Quando você abre o corpo do animal, dependendo, você não consegue ver aquela questão do gás, assim, em determinados locais. E a questão da hemorragia também. Então, são técnicas que vão auxiliar bastante. A ressonância magnética também pode ser usada, que é usada principalmente para analisar tecido mole, né? E também alguns casos de fratura, assim. E aí também tem a angiografia por ressonância magnética e a fotogrametria, que é quando a gente tira várias fotos daquele animal que vão fazer uma figura 3D, né? Então são todas aquelas fotos juntadas que formam uma figura 3D daquele objeto, no caso, daquele corpo, né? E aí, em relação a essa questão da virtópsia, eu trago que o artigo ele fala que na pandemia do Covid-19, os 10 primeiros pacientes que vieram à morte no hospital das clínicas da Universidade de São Paulo, então lá no hospital da USP, eles passaram, então, pela virtópsia, né, justamente porque, como era uma doença nova e que não se sabia a fisiopatogenia da doença, né, e quais, né, as lesões que se poderiam encontrar e também os perigos também de fazer a necrópsia e abrir aquele corpo, né, justamente por ser um agente infeccioso, foi utilizada, então, a virtópsia através da coleta pela ultrassonografia, né, coleta pericutânea, que fez, então, a coleta de determinados órgãos, né, e chegou, né, às análises, então, que identificaram, assim, né, como as primeiras, assim, análises de como é a fisiopatogenia dessa doença, como ela age, né, como que ela vai causar morte. Então, nesse caso, né, que teve repercussões mundiais, assim, a virtópsia, ela foi utilizada, né, e ajudou bastante. E aí eu trago 2 videozinhos, assim, para mostrar. O primeiro ali, eu acho que você pode colocar, Isa, mas eu vou falando, assim, acho que até pode tirar o som. Opa. E aí acho que isso aumenta. Que é só, tipo, da Polícia Civil, assim, do Distrito Federal, que eles usam a virtópsia, principalmente na questão da tomografia. Então, vai mostrar que eles têm uma máquina de tomografia da polícia, né, e eles vão utilizar nessa questão da análise, então, dos cadáveres, né, que passam ali pelo IML. Então, ali, por exemplo, né, eles vão fazer toda a análise, e aí a gente pensa, né, que se as polícias civis, né, que se relacionam aos casos, as investigações de casos de violência, assim, tem acesso a essa tecnologia também vai começar a ser usada para animais, né, não é algo que a gente vai encontrar em todas as cidades, em todas as regiões,
Mas, por exemplo, aí com certeza teria como usar essa tomografia em uma casa de maus tratos aos animais também para contribuir, então, com essa necrópsia. E aí vai mostrar, pode passar um pouco para frente o vídeo, Isa. Você vai mostrar, assim, como é a máquina de tomografia, né, e como eles usam, assim. E aí acho que pode sair. Daí o próximo vídeo. Acho que é perto. Consigo colocar o próximo vídeo? Não tá indo outro vídeo. Esse era mais legal. Vou ver se eu consigo te mandar o link dele. Se bem que agora também. Onde que eu vou chamar? Esse aí não tá indo. Peraí. Eu vou mandar ali no chat aqui da chamada, ver se tu consegue abrir daí pelo link. Eu não sei, né? Porque como tu tá compartilhando a tela, acho que não sei se tu consegue Peraí, ver. eu vou parar de compartilhar aqui. Compartilhar no YouTube. Isso daí, aqui nesse vídeo, né, a construção de um felino, né, da idade lá do Antigo Egito, que ele então estava mumificado. E aí os cientistas então fizeram o uso da tomografia, né, das imagens de diagnóstico, para fazer essa reconstrução do crânio, né, do indivíduo. E aí volta de novo, Isa, que é um vídeo bem curtinho para eu mostrar. E aí, então, aí pode-se perceber que existe uma fratura na mandíbula, ali, ó, bem ali, e do outro lado também tinha, não sei se vai conseguir ver. Não, pode voltar, acho que não vai aparecer. Ah, não. Acho que espera rodar, então. Daí tem uma fratura na mandíbula e também existe umas fraturas nas cervicais, que eu não sei se vai dar para enxergar. Mas é nessas primeiras cervicais, assim. E aí, ó, essa é a fratura da mandíbula. Que aí indica, né, então essas duas fraturas que foram da mandíbula e da cervical, que a cervical não dá para ver muito bem ali, mas que o animal, ele foi, então alguém torceu, né, tipo, empurrou a mandíbula e meio que quebrou o pescoço, assim, do animal, né, então o gato, ele morreu, assim, com o pescoço quebrado. Então, essa reconstrução indicou isso, né? Conseguiu identificar a causa da morte de um felino mumificado de milhares de anos atrás. Então, essa é a contribuição da vitópsia para auxílio do diagnóstico, né, da causa da morte dos animais. Então, é um caso bem, bem legal. E aí, então, né, concluindo aqui, foi meio que uma visão mais rápida, assim, seria a nossa última reunião hoje também, né, teoricamente, assim. Então, falando da importância, então, realmente da veterinária forense, né, e de como a patologia veterinária forense vai ajudar na questão do direito animal, que é algo que vem cada vez mais crescente, né? Então, cada vez mais as pessoas estão se conscientizando sobre os direitos que os animais têm, né? E hoje a violência contra o animal é muito mal vista pela sociedade, né? Então, você tratar um animal assim não é só punível perante como crime, né, perante a lei, assim, mas também é uma coisa mal vista, assim, que talvez há alguns anos atrás não fosse tão mal visto, assim, né, porque o animal, ele não era considerado, tipo, um ser
com tantos direitos assim, né? E aí, então, vê que justamente por causa disso, né, e também aí a questão da teoria do elo que a gente vê, então, pela questão da violência dos animais estarem ligada à violência humana, né, cada vez mais existe essa importância de ter o estudo da medicina veterinária forense, né, justamente para auxiliar não só em casos que vão ser em relação aos maus tratos animais, mas que poderiam evitar, né, casos de violência humana se nos casos de maus tratos aos animais fosse investigado e chegam então a ter uma pena, né, criminal, assim, porque justamente a teoria do elo diz que essa ligação é muito, muito estreita, né, e a gente conseguiria evitar muitas violências humanas se a gente olhasse para as violências animais, né, e punisse aqueles que violentam os animais. Então, a veterinária forense, né, é um tema que precisa ser discutido e que justamente cada vez mais tem se discutido, tem usado técnicas novas para o diagnóstico do pós-mortem, né, dos animais, justamente porque é necessário que essa ciência exista, né, e continue crescendo para que a justiça seja feita, né, nesses casos de investigação em relação à violência contra animais e pessoas. Então, essas são as nossas referências. E muito obrigada. E agora a gente fica aberto às dúvidas. Obrigada pelas palminhas e coraçõezinhos. Parabéns, meninas. Muito boa a palestra de vocês. Show de bola. Obrigada, professor. Aí, se não tiverem dúvidas, temos um Kahoot, né? Isso. Especial. Tenho certeza que depois dessa palestra vão ter muita gente seguindo nessa área de patologia forense aí. Sim, acho que depois desse semestre, né, que a gente Depois desse trouxe. semestre todo, né? Uhum. Com certeza vai fazer com que muita gente tenha interesse e busque formação, né? Uhum. E a gente vai tentar trazer algum palestrante, né? A gente ainda não conseguiu achar alguém. A gente vai tentar trazer, porque como ainda tem junho, né? Teoricamente essa seria a última e a gente teria mais um encontro presencial. Mas aí eu acho que a gente pode tentar fazer mais umas duas reuniões online, assim, né? Enquanto estamos de greve, assim, né? E aí a gente vai tentar trazer alguém para também dar esse olhar realmente de alguém que está no dia a dia, né, da profissão. Sim. Quer colocar o carro, Isa, ou quer que eu coloque? Coloca tu, não sei colocar. Deixa eu ver aqui. E podem entrar, que a gente tem umas 5 perguntinhas para vocês. Vai ter brinde? Não, o brinde apareceu Ah, do GPAV como ganhador. Acho que dá para aumentar o QR Code, será? Ah, não. É verdade. Ah, é a chamada, né? Eu esqueci de novo da chamada. Mais alguém para entrar? Acho que foi todo mundo. Beleza.
Qual ano a patologia veterinária forense foi reconhecida pelo CFMV? Foi em 2017. Super recente, né? Uhum. Vamos aqui. Ó, Ingrid na frente. Tem que avançar. Quanto tempo ocorre o Congresso de Medicina Veterinária Legal? Cada 2 anos. A Ingrid na frente. Talvez tenha ficado pouco tempo isso. Isso aí. Ingrid segue na frente. A técnica não é aplicada na vertópsia. É a necrópsia. Que, teoricamente, ela não é feita. Essa foi pegadinha, né? Pois é. Colinho na frente. É isso. Ali, mas agora eu vi, eu tinha mudado, ali era presença de gás normal no corpo do animal, mas não alterou do carro. Aí, então, quem respondeu 2 também daria para considerar. Mas esse seria o erro, teoricamente, mas estava, do jeito que estava escrito, estava certo. Em terceiro lugar, temos Amanda Correia. Temos o Colinho, que eu não sei quem que é. Em primeiro, quem será? A Ingrid. Parabéns. Parabéns. Tirem as meninas da comunicação, se puderem tirar um print aí pra gente postar depois. Por favor. Eu acho que... Mas aí seria isso, então, gente. Muito obrigada pela presença, né? Pela reunião de hoje. Eu acredito, então, que na próxima reunião eu pensei da gente trazer alguns casos para discutir, né? Trazer alguns relatos de casos, né? De investigações, assim, e a gente talvez conseguir conversar, né? Ser mais um diálogo mesmo, assim, para a gente ver tudo o que a gente analisou durante o semestre. E aí vamos tentar agendar essa palestra com alguém para trazer alguém de fora para dar essa visão mais do dia a dia da profissão. Mas por enquanto seria isso. Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, a lista de chamada tá ali no chat, não esqueçam de fazer antes de sair. E seria isso, muito obrigada. Obrigada.